Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso Momento Dev, podcast aqui da Dev Trends. E estou aqui na presença de sempre do meu amigo Mestre Wesley. Salve, Mestre! Opa, bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal, dependendo do horário que você esteja nos assistindo ou nos ouvindo, né, meu querido Rafa? Ah, com certeza. E como sempre eu falo, né, hoje a conversa promete. Ah, lá vem. Porque a gente vai falar sobre uma coisa que está quase em todas as empresas, posso dizer assim. Boa, manda, Rafa, manda. Dashboard. Dashboard. Dashboard Aí no estado de espírito, tá tudo certo. E aí eu vou provocar, né, mas também assim, vou provocar no sentido o quê? Falar uma verdade que é difícil de engolir. Eita, Porque já começa cedo, O vai. dashboard ele é bonito, mas ainda não paga o boletim. Cara, surreal, pessoal, surreal. Vai lá, Rafa. Hoje o assunto vai ser nessa linha, galera, tá? E trazendo pro lado um pouco mais de negócios agora, muita empresa, ela tem investido, né, dependendo da sua configuração verbal também, em BI, Business Intelligence, né? E investido e realmente na parte de dashboard, né? E aí, cara, pensando num dashboard bonito, aplicável, né? Mas mesmo assim tem esse dashboard, tem esse tipo de tecnologia e acaba tomando decisões ainda na base do achismo, né, Rafa? Ah, esse é o problema. Então assim, vamos lá, começar assim, pelo começo, né? Olha. Eu já vou fazer eu gosto de provocar homem, vou fazer uma pergunta bem polêmica. Por que tanta empresa tem a ferramenta, tem relatório, tem painel, e mesmo assim ela não consegue gerar o resultado? Pessoal, para vocês verem, a gente está aí com, 2 minutos, primeiro bloco, ele já quer começar na pegada. Tá? Então, vou aproveitar que o cara já tá com o motor quente aqui, e antes de começar a falar, Rafa, a gente precisa tirar um momentinho para fazer uma breve comemoração, tá? A gente está gravando aqui no dia 15, e semana passada a humanidade ela voltou à área das missões lunares, né? Aí, ó. Missão Artemis aí, foi e voltou, a galera voltou, graças a Deus, voltaram todos bem aí. E, cara, eu não vivi isso, né? Dando spoiler da idade, eu não vivi isso. Né? Não, peraí, spoiler de idade não, peraí. Ele fala de uma forma, parece que eu sou um doido. Vamos devagar, não sou tão velho. Eu não cheguei a ver o homem a pisar na lua, eu vi depois no YouTube, viu o cara. Mas, cara, isso é um momento de comemoração mesmo, porque, cara, é algo incrível. Quem achou que a gente ia voltar a fazer uma missão tripulada para a Lua, né? Isso é verdade, cara, isso é verdade. E eu vi bastante comentário, pessoal, assim, o expert comentando, e aí é engraçado, né? A gente já tivemos essa missão, mas o ser humano sempre quer mais, né? Sempre quer mais. E aí já tava perguntando, quando é que a gente vai chegar em Marte? Quando é que o ser humano vai poder fazer um bate-volta? Meu amigo! Cara, a galera tem que dar uma seguradinha aí, né? Não é pegar o ticket e ir pra Marte, não. Pegar seu bilhete único ali, ó. Porque, né? Pô, meu. Eu até lembro que o cara até comentou que pra chegar pra Marte, assim, eu sou um pouco ruim de memória aqui, pessoal, mas eu lembro que ele comentou assim, pra ir pra Marte, quase 9 meses pra chegar lá, e chegando lá, tem a questão da sincronização da Terra com Marte, e para poder voltar, porque não é só chegar lá, bateu e voltou, tem que esperar. E só essa sincronização já são 2 anos. E mais 9 meses para voltar, então quase 4 anos. Ou seja, pessoal, ainda dava metade do tempo do que o Rafa precisa para arrumar essa cabeleira dele de manhã. Rapidinho. Que nada, rapaz, aqui é só para trocar o pente. Mas assim, mestre, uma missão dessa, eu gosto de provocar o Manda. Desse nível assim, pra chegar na Lua, tem muito dado, né? Cara, meu amigo, antes fosse só dado, a gente já tava em Netuno já. Mas, vamos lá, vamos abraçar. Já que ele me traz essa, pessoal, vamos fazer uma analogia ao tema de hoje, né? Uma missão espacial, ela depende de, cara, uma miríade de informações ao mesmo tempo, tá? Então, só um levantamentozinho rápido que a gente fez aqui, tá? É telemetria, é clima espacial, é combustível, informação de rota, risco operacional, performance de sistemas, isso aí, né?
Mas, para mim ter um uso real em cima disso, eu não posso ter informações a Deus dará, né? Tá solto ali. Tá na cabine lá, tá no lugar da cabine aí. Dá uma olhadinha no foguete aí e se vira. Não é assim. Então, o que leva a missão, e claro, a gente faz uma brincadeira ou outra, mas o que leva ao uso dessas informações de maneira efetiva, muitas vezes não tem a ver com a volumetria de dados, ou seja, a quantidade de dados que eu vou processar, porque você vai fazer algo simples, eu vou fazer um café de manhã. A quantidade de informação, não sei se o Rafa é chique, né? Eu faço na chaleira mesmo, mas o Rafa usa ali a cafeteira dele expresso e faz ali e tal. Deixa o chique ouvir isso. Então, você está gerando informação ali, a voltagem do eletrodoméstico que você usa, temperatura da água, tudo isso. E para você tomar uma decisão, ou para sua cafeteira aí de 5K, fazer o seu café de manhã, ela precisa transformar esses dados, transformar essas informações em uma decisão precisa, rápida e confiável. Do jeito que você gosta do seu café lá, gosto do meu café, ele é todo chique, pessoal, gosto do meu café, temperatura ideal, aqui o grão com a moagem média, então tudo isso precisa ser concatenado de maneira efetiva, né? Rapaz, vamos manter o foco, vamos manter o foco. Ou seja, aí eu vou longe aqui, né? Até para chegar na Lua a gente precisa de BI que acompanhe a missão. Aí o cara vai longe, galera. Aí não tem como, né? Aqui é uma máquina, meu amigo. Aqui é uma máquina. Aí não tem como. E digo mais, tá? Eu digo mais. Conforme vimos aí nos episódios anteriores, tá? Se você ainda não assistiu, vai lá, dá uma conferida, tá? Tem no canal do YouTube, tem no Spotify, vale muito a pena assistir. Eu arrisco dizer que dentro das empresas é a mesma lógica, não? Primeiro, tem que começar a patentear essas páginas que eu estou mostrando. Vou colocar umas canequinhas aqui, virar umas camisetas. Mas, cara, é a mesma lógica. Tá? De fato, a gente vai aprofundar isso um pouquinho mais, de maneira mais efetiva durante o episódio. Né? Mas eu acho que o tema é esse, cara. Então assim, hoje o nosso foco é justamente esse, tá? Porque tantas empresas têm dados, assim, mas ainda estão longe da própria Lua. Então, let's go! Roda a vinheta. Mestre, vamos evoluir isso e aí eu te faço uma pergunta, né? O que diferencia um BI básico de um BI profissional? Cara, eu vou dizer pra galera aí que tá diferente do que vocês pensam. Não é ali você ter um belo layout do Power BI ali pra você, layout 3D, sabe? Aquele todo estilo Jarvis do Homem de Ferro, né? Coisa linda, maravilhosa. Mas vamos lá, pessoal. A gente pode dividir isso em 4 níveis. A gente viu isso no webinar também, então a gente pode usar esse material até de recap aqui. Legal. Mas primeiro nível, descritivo. Tá? Você trazer uma informação que conte o que aconteceu. Né? Então, poxa, aqui no dashboard ali vai me mostrar o que aconteceu de fato. Vamos trazer um exemplo. Cara, eu preciso saber o total de vendas do mês, eu preciso saber o faturamento, eu preciso ter uma informação do volume de chamadas que foi aberto na minha área. Né? Então, tudo isso entra numa seara do nível descritivo, que é o nível mais básico, né? Você saber o que aconteceu. Né? O segundo nível seria um nível de diagnóstico. Então, saber o que? O porquê aconteceu. Então, já sei o que está acontecendo, já sei que a gente teve ali uma queda na venda do mês referente a um produto XPTO. Né? Agora, por que isso aconteceu? Exemplo. Como que eu vou saber, como que eu vou conseguir fazer um diagnóstico efetivo em cima disso? Cara, saber qual produto que caiu, qual região que foi afetada, qual produto puxou o resultado, a margem do resultado para baixo, né? Onde começou esse ponto de ruptura. Né? Então, isso vai permitir o quê? Que você crie toda uma camada ali, se a gente pode chamar isso de camada, aí, sei lá, uma ecosfera aqui de BI, a gente vai ter essa segunda camada. Tá? Terceira camada, nível preditivo. E aí a gente vai começar a tentar ter um entendimento do que
tem de acontecer. Então eu já sei o que está acontecendo, diagnostiquei onde está esse ponto, e aí o que tem de acontecer. Cara, se eu continuar com queda nas vendas, o que isso vai me causar? Pô, já tenho um risco de churn, eu tenho o número de chamada aumentou muito. Cara, eu tenho uma tendência de ter uma alta demanda aí no final do mês, né? Muitas empresas vivem isso, né? Ou até mesmo ali o condicionador do Rafa, quando tá no finalzinho, começa a... Cara, precisa fazer o refil, mas você começa a ter uma visão de tendência do que pode acontecer diante daquele problema. Tá? E aí a gente entra no quarto nível, que seria a camada mais ao topo da pirâmide ali, né? Que é o que eu deveria fazer agora. Dado que eu tenho informação XYZ, o que eu preciso fazer para resolver esse ponto? Então, cara, eu preciso, sei lá, priorizar a venda ou as ações do produto XPTO. Eu preciso reforçar o estoque, tá acabando ali o estoque de condição do Rafa. Eu preciso acionar o cliente específico para entender ali qual que foi a dor dele, né? Então, todos esses 4 níveis, eles vão ser essenciais para que você atinja algum nível de maturidade inicial já nesse primeiro ponto de geração do dashboard. Tá bom, mas assim, como isso se transforma no cenário complexo assim e que a gente vê em muitas empresas? Cara, isso é um ponto legal de refletir, galera. Porque o ponto principal é que muita empresa, ela consegue chegar no primeiro nível dessa ecosfera, tá? Então, você sabe o que está acontecendo. Cara, eu sei que a minha, sei lá, a quantidade de vendas ali do produto XPTO caiu. Né? E aí, só que para nisso. E aí o que acontece? Cara, você tem uma área de analytics? Tenho. Eu sei que a minha venda caiu. Mas e as outras 3 camadas? Né? Como que eu sei, como eu faço o diagnóstico, como eu crio uma tendência e como eu resolvo isso principalmente? Então, se você não tem isso, você basicamente não consegue atingir um perfil de analytics. Então, cara, você tem um relatório. Lembra no webinar, galera, quem não assistiu ainda, visita lá no nosso canal, no webinar a gente falou, dashboard é diferente de relatório, né? Você ter um analytics não é você ter um gráfico, então são componentes de uma mesma área, mas são pontos diferentes, são polos diferentes ali dentro de um mesmo processo. Eu já posso até fazer uma piadinha aqui, falar assim, é o tipo de cara que compra o whey e já acha que é barulho. Em certa ótica, é isso mesmo. Porque você atingiu a primeira camada ali, cara, eu entendi o que está acontecendo. Mas a partir daí, não é só esse cubo de whey que vai fazer você ganhar um cibano lá no... Não é. Então, vamos dizer assim, vamos abrir a caixa preta. Vamos descer aí Tá cheio das coisas, vamos lá, galera. O que existe assim, por trás, assim, a gente tá falando do dashboard, né? O que existe por trás dele realmente útil? Cara, a gente baseou o webinar nisso, né? E aqui, então, uma das partes mais fascinantes dessa área de Business Intelligence, né? Que também é uma parte que chama menos atenção, mas que é, pessoal, essencial porque é um embasamento para tudo. Então, beleza. Vamos anotar tudo aqui. Vamos lá, primeiro passo. Vamos aprofundar um pouquinho agora. Então, passo a passo. Primeiro ponto, trabalhar uma modelagem de dados efetiva, né? O que seria uma modelagem de dados efetiva, galera? Os dados, eles precisam conversar entre si, né? Cara, eu tenho um dado que conta uma história. Ok, mas antes de contar uma história externa, ele precisa conversar entre si. Então, cara, eu preciso ter um relacionamento efetivo entre tabelas. Eu preciso ter uma granularidade correta. A gente viu esse trabalhinho também no último episódio. Eu preciso preservar o histórico das movimentações dessas informações. Então, trabalhar uma linhagem, trabalhar todo o histórico de versionamento, ter uma consistência das dimensões que compõem essa informação, tá? E tudo isso vai vir como, galera? Com uma modelagem efetiva, fazendo o entendimento de uma entidade de relacionamento, você trabalhando modelagem lógica, modelagem física, a gente trabalha com uma grande volumetria de dados, cara. Então, é o momento
perfeito para você fazer uma análise e talvez refinar até você conseguir uma análise conceitual. Ah, mas a gente trabalha com Big Data. Cara, é a mesma coisa. Vai ser importante do mesmo jeito. Né? Por quê? Porque se você não tem essa parte de modelagem de maneira efetiva, Rafa, qualquer análise que você fizer, ela vira um risco em potencial. Por quê? Porque você, primeiro, não vai ter segurança de como essa informação está embasada. Né? Então, é o que a gente viu durante o webinar também. Cara, foco principal, olhar a parte de modelagem de dados. Né? Ainda nessa seara, a gente vai ver o segundo ponto, que seria trabalhar a parte de governança. Né? E aí, o que é governança num sentido mais tranquilo de entendimento para todo mundo? Todo mundo, pessoal, precisa falar a mesma língua. Né? Então, um exemplo que a gente deu no episódio anterior também. Cara, se o Rafa tem uma noção do que é um cliente, eu tenho uma noção do que é um cliente, e nossos colegas têm uma noção diferente, quando a gente vai fazer a reunião para apresentar os resultados, a gente tem que fazer uma reunião antes da reunião para poder definir o que é. Exatamente. Né? Então, cara, todo mundo sabe falar a mesma língua. E aí, saber o que é o cliente ativo, não saber, mas ter uma definição única do que é, melhor dizendo, do que é um cliente ativo. Ter uma definição única do que é, do que conta como uma venda. A gente viu inúmeros exemplos nos episódios anteriores sobre o tipo de problema que pode dar. Cara, se eu acho que uma venda é alguma coisa, você acha que outra venda é outra coisa? Ou a sua sobe e a minha desce, ou a minha sobe e a sua desce, no final ninguém tem resultado nenhum. Né? E por quê? Porque aí cada área precisa de um jeito, né, pessoal? Então, se cada área ela define termos ou tem um entendimento próprio do que é um componente aí dentro, o dashboard, em vez de ser uma concatenação de informações, um apanhado, ele vira aquele, cara, ringue de UFC, cara, que chora menos quem pode mais e a minha informação primeiro, né? Isso é um prejuízo. Não, sem tamanho. E aí, cara, ajeitamos ali as duas primeiras camadinhas, as bases. Então, cara, preciso ter o que também? Performance, né? Se eu tenho quem nunca pegou, não sei se também pegou muita idade aqui, mas, cara, trabalhar com Excel ali, você pega aquele planilhão que demora 30 segundos para abrir. Cara, já vai abrir no Excel aí, porque... Né? Então, aqui entra o quê? Você precisa ter uma performance bacana, por quê? Para você ter a otimização de consulta, para você conseguir agregar as informações de maneira correta, ter uma arquitetura correta, né? Senão, você tem aquele, cara, mega dashboard 3D, ultra high-tech que ninguém usa. É aquele velho ditado, né? Demorou, passou de 30 segundos, ninguém abre, ninguém usa. Cara, acabou, fica pro outro dia. Né? E aí a gente vem pro quarto, último ponto, mas não menos importante, que é você trabalhar a parte de UX também, galera que trabalha ali com UX, agora que é amigo do Rafa aí, mas, cara, é user experience total, tá? Não basta a gente ter algo funcional, a gente vê isso o tempo todo no desenvolvimento de software. Se você tem algo funcional que não é fácil, você também tem um problema. Então, cara, você tem um dashboard que funcione bem, que esteja bem modelado, que tenha uma governança bacana, mas ele também precisa permitir o quê? Que eu consiga fazer uma leitura rápida, que eu consiga identificar uma hierarquia visual ali dentro. Né? Então, poxa, cara, eu consigo entender o que faz o que, onde faz o que, ter filtros intuitivos. Eu não sei se vocês tiveram essa experiência também, mas eu já tive, tá? De pegar um relatório, pegar um dashboard, e aí, cara, tem um zilhão de filtros. Pô, bacana. Filtro bonitinho lá. Aí, filtro, ordem decimal. Filtro, ordem alfabética. Aí você, cara, mas calma aí, beleza. São filtros de ordenação. Mas é a informação que eu preciso ali dentro mesmo, né? Então, também ter um foco no que importa, cara. Então, pessoal, resumindo todas essas explicações, todas essas etapas, por trás de um gráfico simples, assim, existe uma engenharia nível estelar. Interestelar, vou dizer assim. Boa sacada, né? Mas não esqueça, pessoal, eu ia fazer um jabazinho aqui. Com a DevTrends,
você não precisa ter uma dificuldade tão grande ali quanto entender o filme. Momento já tá. Quanto o filme do Nolan, né? Sim, então ó, aproveita, se você tá. Se esse assunto aqui faz sentido para você, aproveite aí, entre nos nossos canais, tem o site debtclientes.com.br, Boa. no YouTube, Spotify, pode chamar esse camarada aqui, ele vai conseguir te ajudar, Pessoal, aí, beleza? Manda Estado de Fumaça, YouTube, LinkedIn. Vou abrir um Tinder lá pra gente poder. Tinder da Dev3. Aí eu por conta, aí eu sou feio, já sou casado, já tô fora da pista faz tempo. Então tá, ó, mestre, então entendemos de maturidade, tá? E entendemos de estrutura. Mas deixa eu trazer uma pergunta que muita gente deve estar pensando nesse momento. Se tem tanta tecnologia boa no mercado, por que tanto dashboard assim nasce com a expectativa de revolucionar tudo, né? E depois vira um link esquecido nos favoritos? Cara, a gente viu nos blocos anteriores, todo esse processo ele se define em camadas e Mas vamos hoje estar só em camadas. cara, eu não sei se vocês assistiram o Shrek ali, cebolas tem camadas. Cara, eu tô em camadas hoje, mas a gente viu as camadas anteriores, o processo ele é realmente, por mais que seja um processo expansivo, ele é um processo que depende de pilares específicos ali dentro, tá? Então, o que acontece? A maioria das empresas, ou quando vai fazer aquisição, ou quando vai procurar essa etapa de criação de um dashboard efetivo, comete alguns erros clássicos. Tá? A gente pode citar aqui, começar pela ferramenta. Tá? Isso, pessoal, é bacana porque a gente atendeu um caso desse hoje. Tá? Hoje a gente ficou com o cliente pelo menos umas 2 horas. Por quê? Porque a gente está atrás de criar um processo específico e ele gostou muito da ferramenta que nós temos. Né? Só que ele chegou um pouquinho antes como dizia minha avó ali, colocou o burro antes Colocou a carroça na frente do boi, cara. Por quê? Porque, cara, super bacana você ter uma noção de ferramenta, você, cara, querer escolher o layout do gráfico, mas sem saber qual o problema que você vai atacar, fica muito complexo de você tirar resultado. E aí, pessoal, tirar resultado de qualquer ferramenta. Tá? Ferramenta é importante como um todo, como a parte do processo no geral. Tá? Mas, sem um objetivo claro, não vai organizar, ou melhor, ela só vai organizar uma confusão que já existe ali dentro. Tá? Então, por exemplo, nesse caso hoje, a gente teve uma dificuldade, por quê? Porque o cliente ele gostaria de colocar esse processo em implementação o mais rápido possível. Isso aí foram palavras que ele utilizou, cara, eu preciso de o mais rápido possível. Só que a gente foi ver modelagem, não existe. Toda a documentação que existe está dentro de um Excel. Né? Então, o refinamento ele vai existir, seja qual for a ferramenta. Tá? E aí, ele vai precisar fazer um processo de implementação, que após essa implementação, desde o início. Tá? E aí entra o segundo ponto que a gente também identificou hoje. Tá? Depois a gente pode até tentar fazer o Daniel, ele também participou da situação. Inclusive tá feito o convite aí. Que é o que, galera? Se eu não tenho objetivo de como fazer, ele também não tinha um objetivo do que ele queria aferir, do que ele queria medir. Tá? Então, quando a gente tenta fazer um dashboard, tenta mostrar tudo, Rafa, cara, tem 40 KPIs ali para utilizar, cara, tenho 12 filtros diferentes que vão ordenar da maneira que você deseja, eu tenho 8 abas específicas por produto, idade, textura capilar, e, cara, assim, fica caótico, entendeu? Então, cara, eu posso ter aquele monstro, mas ninguém entende nada. E esse é um dos pontos que ele trouxe pra gente hoje. Cara, eu tenho uma área específica, ela precisa dessa informação. E aí ele falou, cara, mas tudo bem, aí você gostaria de mostrar isso em formato dashboard? Sim.
e a gente vai ver, cara, um zilhão de informações que talvez, se fossem segmentadas, e a gente vai falar disso já, se fossem segmentadas, seriam melhor aproveitadas. Eu já vou fazer até um trocadilho aqui. É o famoso dashboard de estilo de feliz, né? Você entra todo animado e depois sai arrependido. Galera, concordem comigo, essa aqui foi nível estilo de ceia de Natal, né? Mas vamos pro próximo. Foco. Já falamos de 2 erros. Agora vamos pro terceiro? Vamos lá. Cara, um outro erro que é bacana a gente conversar também. Ignorar ali o usuário final. A gente acabou de falar de UX, né? Então, muita solução ela é feita para quem, ou melhor, ela é feita por quem entende o dado. Então, cara, eu vou fazer um dashboard e tal, é um analista de dados, é um cara de analytics, né? Mas não vai ser esse cara que vai consumir. É o gerente, é o coordenador, é o líder de equipe, né? É o gerente de vendas. Então, para você ter uma noção, cara, eu posso ter esse monstro aí de, cara, quase um segundo cérebro ali no formato de dashboard. Mas quando chega lá para outra ponta, cara, o Rafa, ele cuida do time de marketing aqui também. Você precisa ter informações concisas, você precisa ter velocidade. Não adianta te mandar um relatório lá para você dar uma olhada, Rafa, entende aí como faz. Né? Já falo para você, quem trabalha com marketing dificilmente entende números. Exatamente, então é um usuário que precisa do quê? Precisa de síntese das informações. Né? Mesma coisa, eu vou chegar para o meu coordenador, vou chegar para o meu gerente e vou entregar uma informação para ele. Tá aqui o relatório do, sei lá, semanal. Aí, cara, não quero saber segundo por segundo o que foi na reunião. Eu preciso de síntese, preciso de detalhe da operação. Né? Então, e aí, fazendo essa analogia também, se eu passo uma informação, um dashboard, um relatório para o Rafa, não vai ser o mesmo relatório que vai servir para o meu gerente. Né? Então, o que acontece? Se todo mundo recebe a mesma tela, alguém vai ser prejudicado. Pode ser o meu gerente que vai cuidar da operação, pode ser o Rafa ali que vai cuidar da parte de marketing, né? Então a equipe do Rafa. Então, alguém acaba com uma lacuna de informação ou sofrendo por essa falta de síntese, de detalhe dentro das informações. E aí entra o nosso próximo ponto aí, que seria dados não confiáveis, né? Uma baixa confiabilidade dos dados. A gente viu isso, né? Bastante. Se o número ele muda toda hora, né? Ou se o seu BI ele traz uma coisa, o seu RP ele traz outra, né? Aí quando você vai fazer o report ou reportar essa informação para alguém, já acabou a credibilidade, cara. Você não tem mais credibilidade nenhuma na hora de fazer. Para isso existe a reunião para conferir o relatório. Por favor, pessoal. Trocadilho. Adotem isso, cara. Vamos fazer uma campanha para abolir a reunião, para definir a reunião. Ou a reunião para fazer o baixo das informações para precisar na próxima reunião. Se você não entendeu o trocadilho, assista os episódios anteriores que você vai entender. Boa. E aí, acho que o último ponto que a gente pode falar aqui, ainda falando desses erros principais, seria a ausência de uma próxima ação, de uma perspectiva de ação. Tá bom? O dashboard, ele mostra o problema, a gente viu lá no primeiro bloco, né? Mas ele não aponta a prioridade. Ou seja, entra os tópicos ou o conjunto de regras que a gente viu lá no início desse episódio. Todo painel ele deveria responder 3 pontos específicos. Onde olhar, o que mudou e o que eu faço agora. Né? Então, cara, onde eu vou olhar para pegar o diagnóstico? O que mudou aqui? O que está me afetando? Qual que é a taxa de churn? Qual que é o ponto de ruptura da venda? Né? Quando começou a cair? E o que eu vou fazer com isso? O que eu faço a partir de agora para poder resolver esse problema? Né? Então, aí galera, então já fica aqui, a gente viu que de fato o dashboard bom não é o que impressiona. Exatamente, cara. Por quê? Cara, não estou dizendo que você precisa fazer um dashboard, cara, todo, né? Mas maturidade, galera. O que vai trazer uma qualidade para o seu dashboard de verdade é ter informações, é ser um material, é ser um consumível ali que ajuda alguém a agir, a tomar uma decisão efetiva, a ganhar tempo de alguma forma. Né? Certo. Então, mestre, vou aproveitar aqui, vou puxar para um outro assunto do momento do mercado, né, que é a democratização dos dados. Porque todo mundo fala isso,
Mas explica pra gente assim, o que de fato significa de verdade? Cara, a gente pode resumir a democratização como permitir que mais pessoas utilizem dados no dia a dia. Certo. Isso não infere ou não traz uma ausência de responsabilidade para isso. Vou contextualizar. Na prática, o que é? Cara, eu tenho um data lake, eu tenho uma base gigante ali, eu trabalho com 10 bases de clientes diferentes. O que eu vou ter? Eu vou ter, primeiro, um acesso por perfil. Então, cara, se eu tenho uma equipe que cuida de vendas pessoa física, não tem por que essas pessoas terem acesso a informações de pessoa jurídica. Vice-versa também, tá? Eu preciso conseguir gerar métricas oficiais. Tá? Então, essas métricas faz sentido a área de marketing ter acesso a métricas da área de venda. Se não for correlato às atividades deles, não faz sentido. Né? Isso quer dizer que ele não pode ter acesso? Não, mas que existe toda entre aspas, né? Uma governança por trás que vai fazer o regimento em cima disso. Tá? Isso vai trazer o quê? Vai me trazer segurança, vai me permitir ter trilhas diferenciadas para passar por uma auditoria, por exemplo. Legal. E eu não estou falando só de auditoria externa, tá, pessoal? Às vezes você está fazendo uma auditoria das suas informações dentro de casa mesmo. Né? E você ter isso segmentado, ter esses acessos, as pessoas certas, com os perfis corretos, com os acessos corretos, permite que você tenha uma autonomia sem limites. Né? Ou melhor, uma autonomia sem limites dentro do seu perfil. Tá? Legal. Então, é importante sempre, ponderação. Né? E aí, de novo, governança, ela entra forte aqui. Né? Se você libera tudo, né? Cara, a gente tem política de... Eu já tive contato aí. Cara, aqui a gente tem política de open data. Já ouviu isso aí? Política de... open data aqui na nossa política. Cara, é complicado porque se torna caos, né? Se você libera tudo sem ter uma governança ali, vira caos. Né? Se você controla demais, ninguém usa. Ou seja, nem livre para todo mundo e nem amarrado também, né? Assim. Perfeito. Colocação magistral, pessoal. Mas, mestre, vamos para vamos dizer assim, nosso bloco final, né? Senão a gente vai ficar o tempo todo. Tem muitos assuntos sobre o rap. E assim, eu acho que depois assim, de dois podcasts, um webinar falando sobre assim, eu acho que a gente trouxe uma luz pra galera, né? Pessoal, espero que a gente tenha conseguido atingir esse status espiritual aí de iluminação, mas sempre lembrando, galera, sempre tiverem alguma dúvida, tiverem alguma sugestão, deixa nos comentários, tem as redes sociais, tem os nossos canais aí de multimídia, tá bom? Então, entre em contato, tá? Vai ser um prazer ajudar, vai ser um prazer trazer um pouco desse humor também para dentro das reuniões. Claro, tá? estamos aqui à disposição de vocês. Sempre. Então, como de praxe, vamos dizer assim, vamos trazer pra galera aquela indicação da semana. Bora! E aí, mestre, qual é a indicação de hoje? Pessoal, eu vou fazer uma indicação aqui, até bem recente, tá? Esse livro saiu dia 30 de setembro de 2025. Tá? E foi um dos materiais que a gente utilizou para criar essa minissérie aqui, né? E o nome do livro é Fluência em Dados e IA. Tá? Estratégias e táticas para trabalhar e viver em um mundo dirigido por dados. Tá? A autora é a Priscila Papazicis, perdão se eu estiver falando errado, Priscila Papazicis. Bom, ela é um grande nome aí na área de BI, de Business Intelligence, de gestão de dados. E, cara, muitas dessas camadas que a gente trouxe, os pontos de atenção, os insights, estão nesse livro, tá bom, pessoal? É uma leiturinha rápida, tranquila, tá? Não é aquela coisa maçante. Rápida, 500, umas 2.000 páginas. Não chega a nenhum Senhor dos Anéis, tá? Tranquilo. E realmente tem uma linguagem muito boa para você fazer o entendimento e ficar mais claro, né? Porque, cara, a gente traz isso toda vez aqui, né, Rafa? É muito complicado quando a gente vai fazer uma reunião, tá? Isso a gente sempre tenta levar nas nossas apresentações também, que é uma linguagem acessível, tá? Porque ninguém é um dicionário ninguém almoça a sopa de letrinha aqui.
Cara, se você chega falando, cara, o business intelligence, é trazer, cara, tentar trazer uma eloquência melhor pro nosso dia a dia. Então, o que vai importar é, cara, você recebeu a informação, conseguiu entender como você vai utilizar isso dentro do seu processo? Faz todo sentido. E esse livro aqui eu achei muito legal, porque muita literatura de BI, às vezes é maçante, se você pegar aquela bíblia da Microsoft de BI, cara, aí sim, 800 páginas, tá? Poucos diagramas e muito sono. Então, tem que ter cuidado. Mas essa é a minha indicação, pessoal. Super legal, tem lá na Amazon também, tem uns produtos baratinhos pra utilizar. Vale a pena e também sigam aí a Priscila no LinkedIn. Vamos ter um LinkedIn dela. Não, vamos deixar na descrição do vídeo aí o perfil dela, beleza? E você, meu filho Rafa, o que você não sabe essa semana? Ah, amigo, tanto de falar de tecnologia, tanto essas coisas, o algoritmo me indicou uma série. O algoritmo, pessoal. É uma série que eu tô assistindo, ela tem na Netflix, tá? Ela é uma série de 2011, ela se chama Pessoa de Interesse. Cara, ela é muito boa, tava até recomendando pro Wesley, que ela, resumindo, pra não dar muito spoiler, ex-agente, o cara perdido na vida, um cara milionário, ele criou uma IA, vamos dizer assim, uma plataforma, que ela consegue prever, vamos dizer assim, crimes. Ela consegue prever crimes. E aí ele ficava recrutando esse ex-agente. E, mano, é muito legal porque assim, eles começam a mostrar a questão de falhas, na série dá pra entender que o cara, ele criou a internet para poder ter as informações das pessoas. É muito legal, então recomendo. Netflix, Pessoas de Interesse, vale muito a pena assistir, beleza? Bom, aí, pessoal, sensacional, porque começou a me falar que eu falei, cara, manda o nome também que eu vou. Você já coloca na lista aqui pra assistir o mais breve possível. É muito bom, muito bom. Mas, mestre, para fechar, eu gosto de provocar o Wesley. Qual a mensagem você deixaria para quem está nos ouvindo até agora? Boa, pessoal, acho que principalmente, né, a gente trazer, espero que a gente tenha conseguido trazer a ideia de que trabalhar com BI, trabalhar com dashboard, primeiro, não é só o layout que você vai utilizar. Assim como quem é desenvolvedor front-end sabe que não é só o layout bonito, não é só o 3D que você coloca, tem todo um embasamento por trás. Bom, e esse embasamento é o que vai levantar a tua estrutura. Então, quanto mais rápido, quanto mais atenção você trouxer para esses pontos em específico, mais rápido você vai evoluir a sua área de analytics, a sua área de BI, né? Mas não levem isso como obstáculo, tá? Levem isso como, de fato, um aprendizado, um desafio, porque sempre que você, cara, tem um relatório, lembra a gente falando aqui sobre a reunião para poder bater as informações da próxima reunião? E se tiverem qualquer dúvida também, tem contato com a gente, né? Vai ser um prazer ajudar vocês, vai ser um prazer fazer um entendimento de caso. Nós temos aqui diversas ferramentas que conseguem apoiar também. Aí agora no momento de jabá, só estou trazendo aqui mesmo os pontos. Mas assim, tratem sempre apesar de muita gente achar, tratar sempre o BI, tratar sempre a parte de analytics, não só como uma planilha melhorada, tá? Mas sim como algo que precisa de processo, de planejamento e de uma execução concisa. Boa. Então, se você quer evoluir de uma forma assim com a sua empresa, usar dados, liga aí, entre em contato aí com a DevTrend, beleza? Mestre? Acho que é isso por hoje. Por hoje é só. Quero agradecer a todos que estão nos assistindo, nos ouvindo, com o futuro. E em breve teremos aí mais um episódio do nosso Momento Dev. Pessoal, muito obrigado pela audiência de sempre. É um prazer trazer informações para vocês. Como sempre, dúvidas, sugestões, deixa aí nos comentários, deixa aí em algum lugar que a gente sempre tá vendo. E acho que é isso, meu querido Rafa. Valeu, galera. Obrigado. Até a próxima. Valeu. Tchau. As opiniões expressas por comentaristas e participantes não refletem, necessariamente, a posição da DevTrends.